iniciar nossa aula de hoje, são vários temas. Nós vamos falar sobre um assunto, inicialmente um assunto que provavelmente foram poucos casos ou talvez nunca praticado pelo Registro de Imóveis aqui de Joinville, que se chama floresta plantada. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante, vocês não confundirem floresta plantada com reserva legal. O que é a reserva legal? A reserva legal ela é um percentual de um terreno que é destinado obrigatoriamente para uma reserva de uma área verde. Isso é reserva legal. Quando nós falamos de floresta plantada, nós estamos falando sobre um tema que está ligado a uma exploração econômica daquilo que está plantado, ou seja, uma exploração econômica da floresta plantada, ok? Só para vocês, de uma forma prática, para vocês entenderem, o cultivo de florestas no Brasil, eles começaram a se desenvolver na medida que aquelas matas virgens começaram a ser comercializadas. E também, principalmente, pelo fato do desmatamento. Nós tivemos no Brasil, em 1934, um marco legislativo muito importante, que foi a criação do Código Florestal. Só que é importante ressaltar que esse é um tema já se comenta desde 1813. Lá em Portugal, historicamente, só a título de conhecimento, tinha um cara chamado José Bonifácio Andrade Silva. Esse cara ele já apresentava para as autoridades estudos e relatórios sobre a importância do reflorestamento. Ele foi o maior incentivador do cultivo florestal. No século XX, aqui no Brasil, a questão do cultivo florestal ela teve uma certa relevância até por uma imposição econômica das indústrias e também por produtores de madeira e quem consumia essa madeira. Como ele teve uma alta relevância por esse público, o que aconteceu? Nós fomos obrigados a fazer uma espécie de uma criação de uma nova lei para esse setor, até mesmo para ter mais segurança nos atos, nos negócios jurídicos realizados nesse setor. O que acontece? O mais interessante é que se desenvolveu essa lei, porque nessa época o nosso Código Civil, que agora vocês vão entender a questão da floresta plantada, o Código Civil ele considerava a árvore como um bem imóvel e até mesmo algo integrante daquele solo. Então, assim, era algo que fazia parte daquele solo e acabou. Com o tempo, teve mudanças, teve vários atos jurídicos praticados acerca de florestas e até de madeiras existentes em solos, que o nosso Código Civil acabou adotando uma doutrina francesa, que ela considera hoje a árvore como um bem móvel por antecipação e destinação, até mesmo antes dela ser cortada. Então, isso basicamente é só uma história rápida para vocês conseguirem interpretar os artigos comigo, beleza? Vamos lá. O artigo de floresta plantada está no nosso Código de Normas, no artigo 1147. Então, vamos lá. A averbação da existência da floresta plantada ocorrerá a requerimento do proprietário com a apresentação de laudo técnico assinado por engenheiro florestal ou agrônomo, inscrito no CREA, né? Só para resumir, acompanhado da respectiva planta planimétrica de localização no imóvel e memorial descritivo do perímetro da área cultivada e plantada e declaração de seu valor econômico. Aqui, na verdade, é bem simples, bem didático. Ele está falando sobre a documentação exigida, que nós vamos exigir quando for feita essa averbação na matrícula. Já no parágrafo 1º, ele fala assim, ó, a averbação poderá ser feita com dispensa da planta de localização e do memorial, desde que o requerente e o laudo técnico informe que o florestamento ocupará a totalidade da área cultivável do imóvel. Ou seja, haverá dispensa de localização e do memorial descritivo a partir do momento que for comprovado que essa floresta plantada vai ser na totalidade, no 100% daquele imóvel. Bem didático, né? No parágrafo 2º, ele fala: a averbação do exaurimento da floresta plantada, seja por corte ou outra circunstância, será realizada a requerimento do proprietário ou eventual sucessor, com a apresentação de prova da autorização do corte por autoridade ambiental ou de documento firmado por engenheiro florestal ou agrônomo, com a respectiva indicação de responsabilidade técnica que ateste o fato, dispensada a manifestação de eventual arrendatário ou credor. Nesse parágrafo aqui, eu vou dar um exemplo bem simples. Digamos que eu tenha um imóvel onde existe essa floresta plantada e, de repente, eu falo assim, eu não quero mais
quero acabar com isso aqui, eu não quero mais exercer a exploração econômica da madeira, vou acabar e vou construir um prédio aqui. Ele deixa bem claro que, além dessa documentação, para você cortar aquela madeira, principalmente você precisa da autorização das autoridades ambientais com relação a esse corte. Esse é o principal documento. Então não é simplesmente ir lá derrubar e acabou. Tem que apresentar essa documentação. Ok? O artigo 1148. Averbada a existência da floresta, poderão ser registrados os instrumentos de compra e venda das árvores ou da respectiva madeira e de sua exploração, ou ainda de outras formas de alienação ou oneração desses bens, assim como dos direitos a eles relativos, independentemente do solo. Esse artigo ele trata do seguinte, a possibilidade de você registrar na matrícula essa comercialização. Eu venho, como se fosse, a gente faz um contrato de compra e venda, né, de um imóvel. É você registrar na matrícula de que forma que foi vendida aquela madeira. A madeira foi vendida, portanto, o tipo de negociação que foi feita, você pode fazer essa publicização na matrícula, ok? Parágrafo 1º. A prática dos atos dessa natureza ficará submetida à verificação da eventual incidência dos tributos de transmissão. Aqui ele está falando dos impostos, dos tributos que recaem sobre esse ato. E o parágrafo 2º. A averbação por cancelamento dos ônus e outros direitos decorrentes dos instrumentos referidos no caput poderão ser realizados na forma do artigo 250, inciso 2º da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, que é aquilo que a gente já pratica, né? Que far-se-á o cancelamento a requerimento das partes. Ok? Não vou fazer uma introdução tão grande em relação às cédulas de crédito, porque é um título que a gente pega, né, com mais frequência, né, diferente de floresta plantada, que a gente nunca pegou, a gente não tem nenhum título registrado de floresta plantada aqui no cartório, né? Cédula a gente tem. E esses títulos que a gente está falando hoje são 4 títulos que eles não têm muita relação entre si, mas eles são super importantes a gente estudá-los, porque eles estavam em leis separadas. Então, floresta plantada estava no Código Florestal e o Código de Normas, ele trouxe esses temas dentro do nosso Código de Normas, que é o nosso manual. Então, é muito importante a gente estar estudando, né? Obrigado, doutora Bianca, Camille, por dar essa oportunidade para a gente estudar esse código esse ano, e para toda a equipe ser conhecedora desses temas e saber onde localizá-los. Fala de floresta plantada no Código Florestal, mas no nosso Código de Normas também fala de floresta plantada, então isso é super importante. Vamos lá, seguindo sobre cédula de crédito, são poucos artigos, do 1149 ao 1162, ele fala do título de cédula. No artigo 1149, ele diz que as cédulas de crédito bancário ou rural, elas não são mais registradas no livro 3. Antigamente, a gente registrava quase todas as cédulas também no livro 3. Hoje, a gente não faz mais esse registro no livro 3, a não ser a requerimento do usuário. Então, como diz o parágrafo único, situa-se do regramento do caput os requerimentos para registro dessas cédulas em seu inteiro teor no livro 3. Há uma exceção. O 1150 ele diz que para o registro e averbação das cédulas em notas de crédito, é dispensável o reconhecimento de firma. Então, todas as cédulas que a gente recebe, não há mais a necessidade de solicitar o reconhecimento de firma, tanto do credor, tanto dos devedores, garantidores, então é dispensável esse reconhecimento. Ele também diz, no parágrafo 1º, que a dispensa de reconhecimento de firma igualmente é aplicável para os atos que envolvam garantias instrumentalizadas na cédula rural ou em seus aditivos. Então, nos aditivos também, a gente segue a regra da cédula e não pede reconhecimento. É uma novidade bem interessante no parágrafo 2º, que realmente padronizou no Estado, né, que fica dispensada a assinatura do credor em alienação fiduciária constituída através de títulos de crédito, a exemplo de cédula de crédito bancário. Parece estranho, né, quando a gente pega uma cédula e não tem a assinatura do credor, né? Mas o nosso Código de Normas ele nos possibilita que a gente possa fazer esse registro com segurança que está tudo certo. E todas as assinaturas necessárias à formação das cédulas, elas podem ser através de certificado de CP Brasil, pode ser com assinatura eletrônica, GovBR, então não há algo específico como assinatura qualificada, como é em outros instrumentos, né? O 1152 ele diz que é vedada a averbação de liberação de novo crédito por meio de aditivo.
Então, quando você já quitou a dívida daquela cédula, automaticamente você precisa averbar o cancelamento daquela dívida e realizar um novo instrumento, um novo registro de alienação e hipoteca, né? O aditivo ele só vai caber se ainda a cédula estiver sendo paga, né? O 1153 ele diz que o endosso em preto constante na cédula de crédito será averbado considerando o seu valor do saldo devedor no momento da prática do ato. A gente estava pesquisando ontem o que era endosso em preto, a gente até colocou o significado para vocês também, que é a cessão daquele crédito para uma pessoa específica. Então, quando a gente recebe essa cessão para a pessoa específica, existe esse procedimento de averbação com valor. E tem a exceção também, né, no parágrafo único, diz que quando apresentado simultaneamente a quitação, a averbação será considerada sem conteúdo econômico. O artigo 1154 diz que os registros das cédulas elas independem de comprovação de obrigações fiscais. Então, a gente não vai solicitar, caso a cédula tem como garantir um apartamento, a gente não vai precisar solicitar a comprovação de quitação dos débitos condominiais. Esse é um exemplo. Então, facilita muito, porque a cédula realmente é para liberar o crédito, e a gente também, aqui no primeiro registro de imóvel de Joinville, tem essa meta de 3 dias muito específica para as cédulas de crédito. A gente tem um pacotinho rosa para destacar a importância dessas cédulas e a agilidade também no registro dessas cédulas. Então, o código também facilita que essas obrigações fiscais sejam dispensadas neste momento. O artigo 1155, quando garantia estabelecida no instrumento for de animais, antigamente, acho que em Joinville a gente não tem tantos assim, mas cidades do interior, né, como Caçador, a gente tinha bastante registros de penhor rural, a gente teria que descrever cada boi, cada porco lá na cédula. Então, o 1155 ele dispensa toda essa descrição, dizendo, são 30 vacas com essas características. É o suficiente, não precisa escrever cada brinco desses animais. Então, é mais fácil o registro também e mais didático também, né? O 1156 ele diz que a alienação fiduciária de produtos agropecuários constituída no âmbito de cédula de produto rural será objeto de registro no livro 3. Então, esses penhores, essas cédulas que envolvem animais, tratores, elas obrigatoriamente serão registradas no livro 3. Esse é um caso bem peculiar. E o 1157 diz que para o registro e averbação das garantias contidas em qualquer espécie de cédula de seus aditivos, será exigida a apresentação de uma via original que será digitalizada, dispensando-se seu arquivamento físico. Então, a gente não arquiva fisicamente. O 1158 é um artigo bem importante e bem didático, que ele dispensa algumas situações que na cédula de crédito não é mais necessário, que é a avaliação do bem ofertado em garantia, do documento de responsabilidade técnica, RT, assinatura de testemunhas, assinatura do credor, como a gente já viu, reconhecimento de firma, e as certidões de nascimento, casamento dos garantidores, caso a gente verifique que eles são os mesmos, o estado civil seja o mesmo da matrícula. O 1159, ele diz que essas cédulas de penhor rural, industrial, mercantil e exportação, elas realizadas no livro 3, essas de animais, de tratores rurais, elas são registradas no livro 3 e obrigatoriamente a gente vai publicizar essa existência dessa cédula na matrícula de localização do imóvel. Então, eu sou Luciano, eu tenho 20 cabeças de gado e as minhas cabeças de gado, eu não tenho um terreno, está no terreno da doutora Bianca, né, na matrícula número 100.000. Então, eu vou fazer o registro da minha cédula lá no livro 3 e vou publicizar na matrícula da doutora Bianca, na matrícula 100.000, essa existência dessa cédula no imóvel. E caso haja o cancelamento dessa cédula, lá no livro 3, a gente também vai fazer esse cancelamento na matrícula do imóvel. Ou caso tenha substituição dessa garantia também, é feita essa publicização na matrícula do imóvel. Como está no parágrafo 2º. O artigo 1160 ele diz que não compete ao oficial a verificação do cumprimento dos requisitos legais atinentes a eventuais outras espécies de garantias constantes no título, que não seja objeto de registro ou averbação. Então, muitas vezes, há 2 tipos de garantias na cédula, a gente vai se atentar somente o que a gente vai fazer o registro aqui. O artigo 1161
ele diz que é possível o aditamento de cédulas de crédito para inclusão de codevedores, desde que mantidos os devedores originários. E o parágrafo único diz que a exclusão de devedores originários, mantidas as demais condições da cédula, será instrumentalizada por cessão ou nova contratação. A gente fez um desenho, acho que fica bem prático para vocês entenderem. Então, a gente pode adicionar devedores, né, codevedores na cédula, mas se a gente fazer a exclusão dos devedores originários, a gente terá que fazer isso através de um contrato de cessão ou uma nova contratação. Eles até tentam fazer através de aditivo, mas a gente está bem ligado já. O artigo 1162, ele diz que eventual aditivo, ratificação ou retificação relacionados a documento de crédito já registrados serão averbados quando contratados antes do vencimento da quitação, como a gente já falou lá no início. Então, aditivo somente com cédula com o crédito ainda ativo. E serão considerados como averbação com valor os aditivos relacionados à consolidação do valor de crédito. Então, todos os aditivos relacionados à consolidação do valor, que falam do valor total do imóvel, da garantia, será uma averbação com valor. E o parágrafo 2º diz que, excepcionado as hipóteses legais de extensão de garantia, a gente vai considerar como uma nova garantia. Então, a gente vai fazer o cancelamento daquela alienação, daquela hipoteca já registrada e fazer um novo registro. Exceto, a gente tem hoje várias especialidades em relação à alienação fiduciária, de extensão de garantia, suplementação, mas a lei específica daí. Basicamente era isso. Então, nosso terceiro tema é contrato de locação, que é bem curtinho, é do 1163 ao 1168. Também o contrato de locação, ele não estava previsto no nosso antigo Código de Normas, ele é uma novidade agora, e são muitas coisas que realmente vieram para padronizar os procedimentos do Estado, que muitos oficiais tinham dúvidas, ou como não é um título que a gente recebe com tanta frequência, a gente tem bastante dúvidas nesses casos, né? O artigo 1163, ele diz que poderá ser averbado os contratos de locação sem cláusula de vigência, para possibilitar ao inquilino o exercício do direito de preferência, assegurado no artigo 27 da Lei 8.245. Então, a Lei 8.245, ela tem como requisitos do contrato de locação a cláusula de vigência. Então, como requisitos básicos do contrato de locação, precisaria ter essa cláusula de vigência. Então, o nosso Código de Normas dispensa essa cláusula expressa de vigência para garantir o direito de preferência do inquilino, né, caso uma futura transmissão. O parágrafo 1º diz que o contrato de locação poderá ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal se igual ou superior a 10 anos. Então, o contrato ele pode ser quantos anos se acharem necessários, mas se ele for superior a 10 anos, essa locação, obrigatoriamente a gente vai precisar da anuência do companheiro, né, do cônjuge. O parágrafo 2º diz que a averbação será feita mediante a apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes com firmas reconhecidas e subscrito por 2 testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e do locador. O contrato de locação com cláusula expressa de vigência, no caso de alienação de imóvel, ele será registrado na matrícula do imóvel e consignará. Então, a gente tem que constar no ato o seu valor, a renda, o prazo e o tempo, além da pena convencional devido à alienação fiduciária. O artigo 1165, eu acho um artigo muito interessante, que diz que quando o contrato de locação contiver cláusula de vigência e exercício de direito de preferência, o registrador de imóveis deverá publicizar os direitos por meio de um ato de registro e outro de averbação. Então, quando a gente recepcionar um contrato, ele tiver essas 2 informações de direito de preferência e de vigência, a gente vai fazer um R de registro para os direitos e uma averbação com valor. Ambos são com valores. O artigo 1166, ele diz que é possível a alocação de parte localizada de área de uma matrícula. Um exemplo é um imóvel que tem 3 galpões e o interesse é fazer a locação de apenas um dos galpões. Então, ele pode fazer a locação de apenas um dos galpões, localizar esse imóvel no contrato de locação e a gente vai fazer essa publicização na matrícula do imóvel dizendo que o galpão A está alocado. O artigo 1167 diz que a caução locatícia será objeto de averbação na matrícula do imóvel
oferecido em garantia. Eu vou locar um imóvel lá em São Paulo, eu posso garantir que eu vou pagar essa locação através de um imóvel que eu tenho aqui em Joinville. Então a gente vai averbar essa caução locatícia na matrícula do meu imóvel aqui, como garantia do pagamento da dívida. O artigo 1168 diz que, transcorrido o prazo de locação sem averbação de sua prorrogação, o locatário ele pode requerer esse cancelamento, mas não é tão simples assim. Ele precisa apresentar uma série de documentação, que é as certidões dos distribuidores judiciais do local do imóvel, demonstrando a ausência de litígio e de ata notarial, atestando que o imóvel não se encontra ocupado pelo locatário, nem eventual sublocatário do mesmo. Mas também, caso ele não apresente, além disso, ele pode nos requerer que a gente faça intimação desse locador para que ele preste anuência dizendo que não, tá ok, não estou mais locando o imóvel, pode rescindir esse contrato de locação. E, seguindo, o Jefferson vai falar sobre isso, a manifestação desse locador é de 15 dias. Sobre notificações editais, aqui já é mais tranquilo porque já são atos que nós praticamos com bastante frequência. Vamos lá. Artigo 1169. Salvo nos institutos que requerem procedimento próprio, as notificações de responsabilidade dos registradores de imóveis observarão as regras desse capítulo. Vamos lá. Parágrafo 1º. Tratando-se de pessoa física, a notificação se dará no endereço constante da matrícula, da transcrição ou do indicador pessoal da serventia. Isso a gente já pratica porque nós mesmos já solicitamos, quando o credor apresenta algum requerimento para nós, a gente já solicita obrigatoriamente que eles apresentem o endereço do próprio imóvel para notificação. Parágrafo 2º. Sendo o notificando comprovadamente falecido, mediante certidão de óbito e havendo inventário em trâmite, a notificação será direcionada ao inventariante. Não havendo inventário conhecido, certificado pelo distribuidor judicial da comarca do imóvel, do domicílio do notificando e pelo SENSEC. O SENSEC, para quem não sabe, ele é uma plataforma eletrônica de cartórios, onde contém vários dados, tá? Proceder-se-á a notificação de qualquer dos herdeiros ou dos cônjuges sobreviventes. Isso aqui a gente também já pratica tanto em alienação fiduciária quanto nos atos de retificação e de uso capião. Parágrafo 3º. Tratando-se de pessoa jurídica, será válida a entrega da notificação no endereço atual de sua sede constante do registro competente. Ok? Parágrafo 4º. Sendo notificando pessoa jurídica extinta voluntariamente, a notificação será direcionada ao seu liquidante. Não havendo liquidante instituído, sua notificação se dará por edital. Não achando a pessoa lá que liquidou a empresa, o antigo responsável, obrigatoriamente a nossa última tentativa vai ser por edital. Parágrafo 5º. O interessado poderá indicar ainda no requerimento outros endereços para execução das notificações. Isso acontece muito em alienação fiduciária, porque os credores, às vezes, além do endereço do imóvel, eles colocam lá mais 4, 5 endereços. Então, ele pode indicar quantos endereços eles quiserem. No artigo 1170, a notificação poderá ser feita ainda por e-mail, remetido ao endereço eletrônico ou por comunicação enviada por aplicativo de mensagem, quando o notificando tenha autorizado previamente a remessa de correspondências eletrônicas pela serventia, servindo como comprovação a resposta acusando o recebimento. Isso aqui a gente já pratica hoje, quando a Maria lá, por exemplo, que faz as prenotações, ela recebe o requerimento para a gente fazer a prenotação, que eles estão solicitando a intimação, uma das primeiras coisas que ela faz é verificar lá no contrato se foi informado o e-mail. Sendo informado lá, ela vai colocar no sistema. Não sendo exitosa essas diligências, o próximo passo é nós enviarmos um e-mail com a notificação para ele, porque ele autorizou expressamente lá no contrato. Então isso aqui a gente já pratica, inclusive cobramos a notificação extrajudicial eletrônica, né, com relação a isso, porque trata-se de uma notificação extrajudicial. Parágrafo 1º. Nos condomínios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega da notificação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito sobre as penas da lei que o destinatário está ausente. Parágrafo 2º. Verificado a qualquer momento que o notificando é pessoa relativa ou absolutamente capaz,
a notificação passará a ser cumprida na pessoa de seus eventuais representantes legais. Isso aqui acontece muito, em retificação diária principalmente. Às vezes são pessoas muito idosas que têm lá um tutor e às vezes eles apresentam um documento, até apresentam uma escritura pública que aquela pessoa é curador ou tutor daquele incapaz. Isso aqui é com bastante frequência. Parágrafo 3º, a União, o Estado, o município, suas autarquias e fundações poderão ser notificados por remessa para o endereço da sede do respectivo órgão ou por meio de comunicação eletrônica por eles indicado. Isso aqui também é bastante praticado já por nós. Parágrafo 4º. Quando por indicação do ente federado as notificações forem realizadas por remessa para correio eletrônico ou para a plataforma eletrônica, o prazo de manifestação começará a fluir no dia útil seguinte à remessa do correio eletrônico ou ao cadastramento na plataforma eletrônica. Ou seja, eles foram notificados hoje, o prazo começa a partir de amanhã. O prazo para apresentação de impugnação, inclusive para entes públicos, é o de 15 dias, úteis a contar do recebimento da notificação da última publicação do edital e contar-se-á individualmente para cada notificação. Quando se trata da notificação, o prazo vai ser contado a partir do próximo dia útil, e quando se trata de publicação edital, quando é retificação de áreas do campeão, são 2 publicações. A alienação fiduciária são 3 publicações edital. Então o prazo vai começar a contar a partir da última publicação, quando for edital. Mesma coisa retificação diária no dia útil da segunda publicação. Parágrafo 6º. Eventual pedido de prorrogação ou de suspensão de prazo para a manifestação dos entes públicos não obstará ao andamento do procedimento, podendo o ente correspondente apresentar sua manifestação em qualquer fase do procedimento. Ou seja, de repente o ente público foi lá e foi notificado, passou os 15 dias. Se eles apresentarem uma impugnação, uma manifestação, desde que esse protocolo esteja ativo, a gente vai receber e vai analisar e vamos ver como que vai ser o andar da carruagem, mas a gente não vai negar, nós iremos receber da mesma forma e será feita uma análise pelo escrevente. Será presumida a anuência do notificando que deixar de apresentar a impugnação no prazo legal, ou seja, ele tem um prazo de 15 dias para se manifestar contra aquele ato, ou seja, contra uma retificação diária, enfim. Passou os 15 dias, não se manifestou, nós vamos entender que houve a anuência dele. Ele não precisa fazer nada, que nós vamos entender que ele anuiu com a retificação ou com o uso capião, por aí vai. O prazo para impugnação começará a fluir da data da entrega da notificação, quando realizada pelos Correios ou pelo oficial de registro, e da data de protocolo na plataforma eletrônica do ente público, quando for o caso. Parágrafo 9º. Mesmo apresentada fora de prazo, mas antes da realização do ato requerido, será recebida processada eventual impugnação. Mesma coisa que a gente acabou de falar. Passou o prazo, mesmo assim a gente vai receber e vai analisar. Parágrafo 10. Quando por 2 vezes o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou pelo preposto por eles credenciado houver procurado notificando em seu domicílio ou em residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, notificar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a notificação na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos artigos 252, 253 e 254 do CPC. Isso aqui acontece bastante, só que assim, eu tenho bastante cautela com isso aqui, nas intimações de alienação fiduciária. Por exemplo, eu fui lá, aconteceu recentemente, eu fui no imóvel, apertei o interfone, a pessoa atendeu, fui lá no imóvel, apertei o interfone e tal, ela atendeu, ela se identificou e falou, tô descendo aí, ok. E o bobão ficou lá, né? Ficou um tempão lá e nada, eu falei, pô, não quero ser chato, mas vou ligar de novo. Peguei, liguei de novo, fora do gancho. De novo, fora do gancho. Pronto, suspeita motivada de ocultação. O que eu faço? Eu vou na portaria ou chamo um vizinho, se não tiver portaria, chamo um vizinho, deixo uma carta, uma intimação por hora certa, informando ele que no outro dia eu vou retornar. Geralmente eles não estão lá, né? Eles sabem que eu retorno no outro dia, no horário designado. Se ele não tiver, eu entrego para o vizinho, entrego na portaria, peço para entregar para eles e considera-se notificado. Parágrafo 11. A notificação poderá ser apresentada sem os documentos anexos, desde que a serventia possua solução que proporcione a visualização de todo o processo sem ônus para o interessado,
por meio do site da própria serventia extrajudicial, do site da Central Eletrônica do Registro de Imóveis ou de outra ferramenta disponível. Quando eu levo a documentação para retificação de área, por exemplo, a gente leva toda a documentação já física, né? Mas também há a possibilidade de repente, um QR Code, né? Leva só o ofício, um QR Code, de repente lá que eles vão acessar toda a documentação. Esse parágrafo, ele nos possibilita essa possibilidade. Mas aqui, por enquanto, a gente leva o documento físico justamente porque, às vezes, pessoas de idade, pessoas que não têm acesso a essa documentação, então fica mais complicado. Mas ele permite essa possibilidade. Parágrafo 12. Havendo diligências de notificação a serem cumpridas ou requeridas pelo oficial de registro de imóveis, o prazo de vigência do protocolo será prorrogado até a sua conclusão. Aqui já também a gente já pratica, porque enquanto está tendo a diligência, o protocolo ele está suspenso. Parágrafo 13º. O oficial de registro poderá exigir o prévio depósito das despesas com notificação, certidões, edital e do valor correspondente aos emolumentos, que deverão ser complementados pelo requerente caso necessário. Também já praticamos. Antes de eu sair para a diligência, a gente faz toda a cobrança do trâmite de intimação. Artigo 1171. Não sendo possível ou exitosa a notificação, deverá ser apresentada a declaração do interessado firmada sobre as penas da lei, que esgotou os meios de localização do requerente, bem como de seus eventuais sucessores, e de que se trata de pessoas que se encontram em lugar incerto, não sabido ou inacessível. Isso no caso, se eu não fui lá, eu fui no local, não achei ninguém, assim, de repente, há a possibilidade de mandar para o edital, a gente pede para o pessoal que está solicitando a retificação, uma declaração nos permitindo que seja feita a publicação em edital. E eles vão colocar lá que se esgotaram todas as possibilidades. E é isso aí. Vou ler uma frase que o Luciano colocou aqui, do Paulo Vieira de Campos. Não somos o que sabemos, somos o que estamos dispostos a aprender. Gente, muito obrigado. Qualquer coisa a gente está à disposição. O Luciano está inteira à disposição de vocês. E